Satnam, bom dia, humanos, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre as emoções difíceis. Então, como enfrentar essas emoções quando nós estamos passando por um momento desafiador e diante desses momentos nós enfrentamos tanta dor de repente, tantos desafios mesmo, e como lidar com a raiva, com o medo, com a preocupação, com o pesar, de uma forma em que isso se torne não leve, mas de forma que isso se torne possível. Oi, Tainá, tudo bem? Então, de que forma você entrar em contato e enfrentar essas emoções desafiadoras, sabendo acolher, ou seja, como eu dou conta, na condição que eu tenho de encarar isso, mas também acolher, entrar em contato, sem entrar no sofrimento extremo. Então, a gente sabe que não adianta correr dos problemas, nós precisamos lidar com eles diretamente, mas quando nós entramos em contato com uma dor, o instinto natural, a vontade que dá é de fugir. Quando você está passando por um sofrimento, a vontade que dá é de olhar para alguém e dizer: me tira daqui, me salva, faça algo por mim. É essa sensação de que o que eu estou sentindo é insuportável. Isso é algo que traz um sofrimento muito grande. Então, entendendo assim que a única saída que nós temos é realmente enfrentar essa dor. Mas existem possibilidades, existem recursos, técnicas que eu quero compartilhar com vocês hoje, então, de como você pode, então, enfrentar essa dor sem entrar num sofrimento, acolhendo como você tem condição de acolher, indo no seu ritmo, amenizando esse processo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que é importante resistir a esse instinto que vai vir automático de você fugir da dor, mas entender que você pode entrar em contato com essa dor, suavizando conforme você dá conta. Então, entendendo assim que você pode entrar em contato com essas emoções sem sentir a sua totalidade, a sua intensidade absoluta. Como eu falei, você vai no seu ritmo, conforme você dá conta, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, como que vocês podem fazer para ir entrando em contato sem esse choque, sem que isso se torne pesado, sem esse desgaste, mas entendendo que nós não podemos fugir da dor. Então, existem assim, caminhos e formas de amenizar o seu processo, o seu ciclo, como você vai entrar em contato e transitar entre esses momentos de dor e enfrentar essas emoções difíceis, mas não existe um milagre, não existe uma fórmula mágica que vai fazer você viver uma vida sem sentir dor, tá? Então, traz essa consciência de que eu tentar experienciar a minha vida sem dor seria viver uma vida de forma anestesiada, de uma forma bloqueada, mas que você pode entrar em contato com essa dor de uma forma que você dá conta, quanto você consegue aguentar sem entrar num sofrimento. Existe essa diferença de a dor ela vem diante de algo que nós temos condições, de algo que nós nos estruturamos, da nossa maturidade, da forma como nós enxergamos uma situação. Então, assim, diante da nossa estrutura emocional, é diferente do sofrimento. O sofrimento seria onde eu intensifico essa emoção, esse sentimento, além do que ela é. Ou seja, quando eu torno essa emoção algo muito maior do que é o necessário. O sofrimento, então, seria você ficar se remoendo, você estreitar a tua visão de forma que isso se torne uma realidade ampliada do que está acontecendo, potencialize o teu sentir além do necessário. Tá? Então, a dor, ela vem para te proteger, ela vem para te preservar, ela vem para te mostrar coisas sobre si mesma que, de repente, você não tem esse entendimento. Então, ela faz parte do seu ciclo de crescimento e do seu desenvolvimento enquanto na condição humana. Por isso que não tem como você viver uma vida sem dor. Isso faz parte da nossa condição humana, e é nisso que nós nos conectamos, entendendo que, assim como as outras pessoas, nós também experienciamos a dor. E trazer essa suavidade, essa leveza, então, na forma como você vai experimentar esse desconforto. Então, entendendo assim que, sim, você pode enfrentar suas emoções difíceis, você pode entrar em contato com essa dor sem encarar de uma vez, sem entrar em contato, então, com essa intensidade absoluta, como eu falei,
sem experimentar o desconforto. E como seria isso? Você tocando essa dor e seguindo lentamente. Ou seja, é como se você fosse, vamos falar assim, é difícil você pegar um balde de pipoca e comer só uma pipoquinha, né? Ou abrir um pacote de bis e comer só um. Então, seria isso, de você aprender a ir na dose moderada diante do seu sentir. Você não vai mergulhar nessa dor, você não vai mergulhar nessa emoção que é difícil para você lidar, enfrentar e acolher. Mas você também não vai fugir. Então, esse enfrentamento seria em tocar a dor, ou seja, eu entro em contato com essa dor, eu não... Oi, Fer, tudo bem? Eu não nego, eu não reprimo essa dor, eu sei que ela está aqui. Então, assim, eu não estou fugindo dela, eu não estou negando, eu não estou reprimindo. Eu estou permitindo que ela venha à tona, mas eu não vou mergulhar nessa dor de uma vez. Eu entro em contato e eu me recolho, eu me permito acolher e sentir, aí eu vou novamente em direção. Entende que é diferente? Você vai tomando, vamos falar assim, você vai acolhendo e enfrentando essa dor em doses homeopáticas, digamos assim, de uma forma que seja leve e que você consiga ir processando e digerindo e fazendo o processo que eu vou explicar para vocês hoje. Então, a autocompaixão, ou seja, esse lidar com as emoções difíceis, com esse momento desafiador, de uma forma acolhedora e amorosa, seria então você voltar gradualmente, você ir em direção a essa dor gradualmente, para esse desconforto quando ele surge, tá? Não potencializando isso, tornando isso como algo permanente, que é o que o sofrimento faz, e nem negando e nem reprimindo. Então, existem cinco estágios da aceitação desse enfrentamento das emoções difíceis. E esse primeiro estágio seria essa resistência que eu falei, essa vontade de fugir, essa vontade de fazer com que esse sentimento desapareça. E isso é muito frequente nas pessoas que pedem ajuda, que buscam uma terapia, buscam orientação. Elas não querem entender o processo da dor e aprender a passar por isso. O que elas querem é que isso desapareça. Então, eu quero que a minha raiva desapareça, eu quero que minha tristeza desapareça, que o meu desânimo, minha preocupação, meu medo, e não entendendo que isso é parte da sua condição, e isso está aqui por algum motivo. Você está entrando em contato com o medo por algum motivo. Então, do que ele está te preservando, do que ele está querendo te ensinar. Então, assim, é funcional. As emoções difíceis, elas também estão ali a serviço do seu processo. Elas também estão ali para você aprender algo com elas. Então, esse primeiro momento, esse primeiro estágio dos 5 estágios desse enfrentamento seria essa resistência de lutar contra o que vem. Eu quero que isso vá embora, eu não quero sentir isso. Então, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio seria o estágio do explorar, da exploração, que é o quê? Eu vou voltar, como eu falei, de uma forma gradual, eu vou voltar a me conectar e sentir, tocar essa dor como uma curiosidade, no sentido do que eu estou sentindo, seria isso. Então, eu olho para essa dor, ao invés de querer que ela vá embora, eu olho no sentido de que eu estou sentindo. Porque quando vem, a gente sabe muito facilmente dizer quando nós estamos bem e quando nós estamos mal. Isso é nítido no nosso sentir, né? Pode ser que você não perceba quando isso começa, de que forma isso vai se desenvolvendo. Mas se eu te perguntar agora se você está bem ou se você está mal, você consegue, na hora, olhar para dentro e identificar isso. E essa questão, então, são dos estágios como isso vai desenvolvendo. Então, o que eu estou sentindo seria esse segundo estágio, então, da exploração. O terceiro estágio desse enfrentamento das emoções difíceis, eu não gosto muito nem de dizer difíceis, eu gosto mais de usar o termo desafiador do que difícil, porque quando a gente coloca como algo difícil, primeiro que vem essa carga, esse peso, e pode vir também essa tendência, quem tem a tendência a entrar no vitimismo, pode ser que já coloca, nossa, isso é muito difícil, eu não dou conta. Agora, quando você olha como algo, né, eu estou dizendo só de palavras, não estou nem falando das emoções, como desafiador, por mais que seja, sim, difícil, a gente não pode negar, lidar com dor é difícil, mas quando a gente olha como desafiador, é como se fosse um convite para uma superação. É uma força que vem como você dá conta disso. Isso é desafiador, mas você não se paralisa diante disso. A dor é um grande aprendizado, né? Quando a gente consegue superar, exatamente, quando a gente consegue superar, a gente sai mais forte. E assim, conforme nós temos consciência, nós conseguimos aprender cada vez mais pelo amor. Mas como eu falei, a dor virá em momentos na nossa vida. Então, se nós olharmos para essa dor como um desafio, como uma oportunidade de lapidação, como uma oportunidade de construir e descobrir a força e recursos internos
e de repente numa zona de acolhimento e conforto você não consiga acessar, isso se torna, como eu falei, desafiador e não difícil. Amei esse fundo, esse lugar. Tô fazendo a live aqui da Morada Florescer hoje, porque eu não tive tempo de ir para casa mesmo. Então, o terceiro estágio desse enfrentamento seria tolerar. Tolerar como? Eu vou ignorar ou fingir que isso não acontece? Não, gente. Em nenhum momento no despertar, na consciência, no seu crescimento, essa é a melhor opção, você fingir que algo não está acontecendo. Porque você está vivendo daí uma ilusão. Também estou com saudade, Fer. Você está vivendo uma ilusão. Não, você vai encarar como você dá conta. É isso, eu vou tornar o meu caminhar, a minha vida leve, mas enfrentando o que a vida me traz, enfrentando a realidade e não mascarando, não vivendo uma ilusão. Então, esse tolerar seria de suportar a insegurança mantendo-se firme, ou seja, eu vou tolerar não que a dor existe, mas eu vou tolerar o desconforto e vou entrar em contato com essa dor. Esse é o terceiro estágio. Então, depois que eu me pergunto, essa exploração do que eu estou sentindo seria, eu vou tolerar esse desconforto e vou olhar mais lento para isso agora, que seria, eu não gosto disso, mas eu posso suportar. Eu não gosto de sentir medo, mas eu me banco diante do meu sentir, seria isso. Eu não gosto de sentir raiva, mas eu posso suportar essa raiva, tá? E esse suportar não seria também no sentido de que eu vou manter isso, não, mas entendendo que é um dos estágios desse enfrentamento. E o quarto, então, seria o permitir, que seria deixar que os sentimentos venham e que eles vão, sabe? Deixar esse fluxo de assim como eu senti medo, esse medo vai passar. Assim como eu senti, acolhi a raiva vai passar também. No sentido de que tudo bem, eu me autorizo. Seria o permitir de que eu me autorizo, como eu falei na live de ontem, né? Eu me permito, eu me autorizo entrar em contato e sentir isso. Por quê? Porque isso nos torna vulneráveis. Então, de repente, você, como eu falei, né? Dentro dessas questões de gêneros, homem e mulher, tem muitas coisas que não são permitidas socialmente e que existe essa repressão. Por exemplo, para o homem, socialmente, é muito difícil para o homem aceitar, assumir e permitir sentir medo, sentir tristeza, porque existem rótulos que foram colocados. Então, assim, essa busca é de quebrar com esses rótulos, de se permitir. Isso faz parte da minha condição humana, isso faz parte da minha vivência, da minha experiência. Então, eu não escolho só sentir isso, só sentir aquilo, e eu saio desse julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. Eu me torno vulnerável no sentido de que eu acolho e eu entendo que tudo isso faz parte do meu sentir, mas que eu não sou as minhas emoções, eu não sou os meus pensamentos e os meus sentimentos. É importante ter essa clareza. Então, seria isso. Assim como socialmente a nossa sociedade coloca como feio uma mulher sentir raiva, ela entrar em contato com essas emoções, porque socialmente é dito que a mulher tem que ser calma, a mulher tem que aceitar, entende? Então, como tem que quebrar com isso também, que de repente são bloqueios e barreiras que você acabou assumindo para si por causa de algo, uma crença, um padrão que é colocado socialmente. Então, na tua busca, no teu despertar e na tua cura, é preciso também que você tenha essa coragem de se permitir ser vulnerável e se autorizar a sentir o que é real no teu sentir, e não o que a sociedade coloca como desejável ou indesejável, certo e errado, porque nós estamos vivendo a mesma condição humana, então todo mundo experiencia as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, independente de idade, independente de gênero, sabe? Então é importante quebrar com essa limitação, essa ilusão que é colocada socialmente e que muitas vezes nos desconecta. Muitas vezes você de repente se sente inferior por estar lidando com uma tristeza, por estar lidando com medo, com raiva, porque isso não é desejável. Então, esse quarto passo de se permitir seria isso. Eu me autorizo sentir medo, eu me autorizo sentir raiva, eu me autorizo, entende? Eu acolho e me autorizo, me permito sentir o que é que vem à tona, independente de qual seja essa emoção. Eu não fico nessa busca pelo amor, pela alegria, pela paz, negando as outras emoções, colocando como indesejáveis. Lógico, ninguém quer entrar em contato com dor, mas faz parte da nossa condição humana. E o quinto estágio, então, desse enfrentamento das emoções difíceis seria tornar-se amigas. Como que você vai, então, encontrar um lugar dentro de você onde essas emoções possam existir
sem se sentir ameaçada, sem se sentir insegura. Ou seja, que seria você considerar o benefício. Como eu falei, quando a gente olha como algo desafiador, isso nos motiva a entrar em contato com esse espaço da vontade de lidar com isso. Quando eu descobri que eu tinha uma doença autoimune, sentia muita dor física, eu fiquei muito abalada. Exatamente, Simone, seria assim, poxa, é muito difícil. A gente não vai falar assim, não é desafiador, não é uma coisa gostosa, poxa, não tem nada acontecendo. Você descobriu que você tem uma doença autoimune e você está lidando, além da dor física, isso também vem a dor emocional, da chateação, da frustração, da tristeza, de repente medo, de repente raiva. E esse processo seria então, eu não vou aceitar de cara, eu não recebi uma notícia dessa, ou eu não entrei em contato com essa dor e eu vou ignorar e dizendo, não, a vida é só gratidão, a vida, sabe, tá tudo bem. Não tá bem. Então, nós temos que admitir e aceitar isso como uma oscilação emocional, de que, poxa, não tá bem, tá difícil para mim agora, tá desafiador esse momento, isso aqui tá doendo, sabe? Isso aqui me causa uma dor, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, seria esse processo de que, como eu falei, o primeiro é resistir, eu não quero isso, eu quero que isso vá embora. O segundo é explorar o porquê disso, né? O que eu estou sentindo, na verdade, não o porquê. O terceiro seria tolerar, como que eu posso suportar isso? Ainda mais como você falou, tem situações que a gente não consegue mudar, tem situações que a gente não tem controle. Então, como que eu posso suportar isso? Como que eu posso criar condições e mecanismos dentro de mim para aceitar isso? Porque eu não posso modificar, é assim como o luto, né? A gente pode ficar lutando, não, brigando com esse processo do enlutar uma emoção, um sentimento, uma perda de alguém que faleceu, um rompimento de uma relação que se acabou. Então, assim, o sentir é real. E como que nós vamos lidar com isso, então, que é essa questão. Então, assim, o tornar-se amiga seria, bom, eu passei por esses 4 estágios e agora eu começo a buscar, a considerar os benefícios dessa experiência. Ou seja, o que eu posso aprender com isso? Diante de todo esse desafio, diante de toda essa dor, o que eu posso aprender com isso? Né? De que forma eu posso olhar para essa situação, para essa emoção, para o que está acontecendo dentro de mim e encontrar recursos para eu crescer, né? Porque quando a gente aprende, a gente cresce, e o que você aprende, ninguém te tira. Isso são, vamos falar assim, são tijolinhos que você vai colocando para você ir cada vez mais alto, para você ir cada vez mais com força, com mais segurança, com mais confiança. Então, o 5º estágio seria isso. O que eu posso aprender com essa dor? O que eu posso aprender com esse momento desafiador? Mas para chegar ali, você tem que passar por esses estágios do enfrentamento. Então, assim, pode ser saudável, como eu falei assim, diante de uma dor muito intensa, pode ser saudável você recuar, ou seja, está muito intenso eu sentir isso. Então você recua diante da dor e vai se abrindo para essas emoções conforme você tem condição, mas entendendo que o caminho do enfrentamento é o caminho da cura, é o caminho desse despertar que você está buscando. E outra coisa que você pode se perguntar nesses momentos, por exemplo, hoje mesmo, diante do que você está sentindo, é do que você precisa? Você precisa se abrir, ou seja, eu preciso me permitir, me abrir para entrar em contato com essa dor, para eu passar por esse processo e encontrar a cura, ou nesse momento eu preciso me fechar um pouquinho, eu preciso recuar porque eu estou sobrecarregada dessa dor, está muito intensa, e eu preciso me fechar um pouquinho, acolher e digerir no meu sentir e aí tocar novamente, como eu falei, seria um processo de tocar suavemente, assim como tem uma ferida, né? Se você colocar o dedo ali na ferida vai ser uma dor intensa, mas se você tocar aos poucos, se você limpar essa ferida com uma suavidade, você consegue ir suportando até que isso seja algo que você consiga realmente acolher no teu sentir. Então, o processo de autocompaixão seria isso, de você aprender quando é necessário você dar um passo em direção a esse toque e quando é necessário você dar um passo atrás porque isso sobrecarregou. Então, seria o ritmo que você lida com as coisas, como você se trata nesse processo, sabe? Você está sobrecarregando no sentido de que, poxa, eu tenho que dar conta disso, senão eu sou fraca, senão eu sou covarde, senão eu sou frágil, ou você se permite admitir para si disso aqui está muito pesado. Agora eu preciso suavizar, eu preciso de repente me afastar, eu preciso buscar ajuda. Como você entra em contato, como você lida com essa dança em relação à tua dor, né? Esse se mover em direção à sua dor. Então a compaixão entra nisso, nessa dose de que agora eu preciso me abrir mais,
ou agora eu preciso recuar? O que é que eu estou precisando, não o que eu estou querendo, tá? Que legal o seu processo, Simone, exatamente. Quando a gente começa a entender, isso é um recurso que vem como uma força, no sentido de que eu tenho a clareza agora do porquê que isso é necessário, ou enfim. Isso traz uma sustentação também, isso também traz uma segurança nesse processo de autocompaixão, de que agora eu compreendo e na compreensão disso eu encontro uma segurança para lidar com isso, para passar por isso. Então, é entender assim, que esse processo, quando você recua diante da dor, quando você está se sentindo sobrecarregada, seria esse processo de suavizar, mas não é um evitar e não é um resistir às emoções. Seria, isso aqui está muito pesado, eu preciso suavizar essa carga para que eu consiga passar por esse processo. Então, tem 3 estratégias, então existem esses 5 passos do enfrentamento das emoções difíceis e existem 3 estratégias que você pode usar para trabalhar com essas emoções difíceis quando elas vêm à tona. Que seria o quê? Essa primeira etapa de trabalhar com as emoções seria esse estado de presença, que é o quê? Eu vou rotular as emoções. O que seria rotular as emoções? Seria você identificar o que você está sentindo. E para isso, você precisa estar conectada com o teu corpo, com esse estado de presença. Que tem um desconforto acontecendo, tem uma dor acontecendo. Enquanto você não sabe identificar o que é essa emoção, esse sentimento, você fica nesse estado de mais vulnerabilidade, se sentindo perdida. Então, ou seja, eu sei que tem algo que é ruim, mas eu não sei o que é. O estado de presença vai te ajudar a nomear o que é esse sentimento, sabe? É medo? Poxa, então é medo. Eu não sei. Bom, daí você se conecta e sente, percebe no teu corpo, permite que isso aconteça e de repente você identifica que é tristeza. Então, esse rotular a emoção, o que acontece? A amígdala, que é uma estrutura cerebral que vai registrando o perigo, quando você consegue nomear, poxa, isso aqui é medo, é como se ela se tornasse menos ativa, né? Porque agora você identificou o que é. Ela não está mais nesse estado de alerta e que existe um perigo acontecendo. Eu identifiquei esse sentimento é medo. Então, de certa forma, isso aqui já é conhecido e a amígdala faz esse processo de como se ela pudesse ficar menos ativa, e diante disso, né, dessa menos reatividade, você entra menos em contato com reações de estresse no corpo, tá? Então, assim, no nível físico, isso também te ajuda. E no nível emocional, quando nós nomeamos um sentir, quando nós nomeamos uma emoção, é como se esse processo de nomear, de rotular, nos ajuda a não nos perdermos nessas emoções que estão vindo, sabe? Então, quando você consegue nomear e identificar o que você está sentindo, de certa forma, vem como se fosse uma liberdade emocional, no sentido de que agora eu sei, isso aqui eu conheço, sabe? De repente, eu ainda não sei lidar com isso e isso aqui não vai desaparecer, mas é como se você trouxesse para um território, olha o tanto de passarinho lá atrás, você trouxesse para um território conhecido a emoção que você está lidando, a emoção que está sendo difícil e desafiadora para você. E nisso, né, você reconhece a emoção, você tem mais escolhas de como responder a ela. Ok, então o que eu estou sentindo é medo, de repente você está nisso e você está reagindo com raiva. E quando você identifica que o que está por trás desse sentir é o medo, você consegue buscar alternativas e soluções que sejam condizentes com essa emoção e esse sentimento. Vocês conseguem identificar isso no movimento de vocês quando vocês entram em contato? E a próxima etapa, então, as 3 estratégias seriam rotular as emoções, estar consciente dessas emoções no corpo, e a terceira seria abrandar, acalmar e o permitir. Então, seriam estágios de presença e depois o estágio de compaixão. Então, esse segundo estágio da consciência das emoções no corpo seria também esse estado de presença, só que agora, além de eu ter identificado qual é a emoção, ou seja, é medo, é tristeza, é raiva, eu vou identificar com o meu sentir, ou seja, eu me permito entrar em contato com isso, eu permito que essa emoção exista dentro de mim e dá para ouvir eles cantarem também? Não sabia. Mas eu vou sentir. Então, o que a gente sente, a gente cura. É por isso que nós dizemos que a cura vem pelo feminino, porque o feminino é o sentir, o feminino é o acolhimento, o feminino é a vulnerabilidade.
Eita, acabei de ver que minha bateria tá 15%, hein, gente? Então deixa eu ver aqui quanto tempo tenho. Tá, beleza, vai dar tempo. Então seria essa consciência das emoções no corpo, de sentir, né? Então assim, as emoções no corpo tem tanto esse aspecto mental quanto o físico. A emoção, ela traz esse conjunto também, né? Do que ela desencadeia, ela vai desencadeando no físico e o que ela vai desencadeando também no mental, entendendo que isso tudo é interligado. Nós somos um ser integrado. Eu não sou só a minha mente, eu não sou só minhas emoções, eu não sou meu corpo. Mas isso tudo acontece sempre como uma dança. A gente sempre traz para esse movimento do feminino, que está tudo conectado e tudo seguindo um ritmo que de repente você vai ditando. Quanto mais consciência você tem, mais você vai determinando qual é esse ritmo. Não controlando, mas determinando como você dança essa música, vamos dizer assim. Então, o pensamento, o que você pensa, vai determinar a emoção que vai aflorar. Mas é importante entender que a mente, os seus pensamentos, elas são... a mente é uma ferramenta que você tem para a tua caminhada, para a tua jornada aqui na Terra. A questão é o quanto você permite que essa mente tenha as rédeas da sua vida e não o contrário, no sentido de que, poxa, eu estou habitando esse corpo, eu tenho essa mente que está falando um discurso o tempo inteiro, que muitas vezes essa mente me prejudica, diz coisas que me enfraquecem, que está me criticando, me paralisando. Então, assim, na consciência de que você que escolhe e conduz a direção dos seus pensamentos, entendendo isso, que quando você deixa a sua mente livre, ela vai trazer, né, pensamentos que vão estar conectados com emoções. Então, quando eu diante de mim mesma, quando eu fico pensando sobre mim, coisas que eu sou inferior, que eu não sou capaz, que eu não sou merecedora, é lógico que não vão vir sentimentos de coragem, sentimentos que me dão força e bem-estar. Vão vir sentimentos que me paralisam, sentimentos de insegurança, sentimentos ligados com sentimentos de inferioridade, vamos dizer assim. Então, quando você sente e permite identificar essas emoções no seu corpo, você vai encontrando de que forma os pensamentos e as sensações estão conectadas. Então, de repente, você sente que você está com medo e você consegue perceber como o seu corpo está se tornando rígido. E é mais desafiador você trabalhar com uma emoção do que você trabalhar com os aspectos do... Desculpa, é muito mais desafiador você administrar uma emoção, né, tentando trabalhar os seus pensamentos do que você ir para o corpo, né? A meditação é isso, de que eu saio da realidade que meu pensamento está criando e eu vou para o meu corpo, eu vou para o meu sentir. Eu me conecto com esse estado de presença, sentindo o que está acontecendo agora. Então eu sinto onde o meu corpo está reagindo diante dessa emoção, desse sentimento. E o corpo ele vai reagindo de uma forma muito mais lenta do que a minha mente. Então, quando eu me conecto com essas sensações que a emoção me traz, eu consigo ir entendendo, eu consigo acolhendo e digerindo essas emoções, do que quando eu fico aqui no nível da mente, sabe? Tentando lidar com o pensamento. Então, tenta localizar e ancorar a emoção. Por exemplo, agora mesmo, que emoção está presente no teu sentir? Sabe, quando você busca, eu falo assim que é como se fosse um escaneamento, esse estado de presença, que você começa lá nos pés, os pés estão relaxados, como estão as pernas. Geralmente, eu falo assim, acontece da cabeça para baixo, e é muito intenso essa parte do tronco, né? Então, assim, numa busca rápida, seria você entender daqui até, vamos falar assim, até o quadril, o que está acontecendo, como que está o teu pescoço, o teu ombro. Então, de repente, existe esse estado de tensão. De repente o seu coração está apertado como se tivesse realmente uma faca ali dentro. De repente você está sentindo o seu estômago ardendo, sabe? Embrulhado, essa ânsia de vômito. Como é que o teu corpo está reagindo ou dançando com essa emoção? E quando você identifica como que o teu corpo reage, como ele acolhe diante dessas emoções, você consegue manter a sua consciência, esse estado de presença nela. Sabe? Você consegue estar assistindo essa emoção. E o terceiro estágio, então, esse terceiro passo seria o acalmar, o permitir, o abrandar, que daí entra a autocompaixão. Daí já não seria mais um estado de presença, mas ok, eu consegui nomear, eu identifiquei com a emoção, eu consegui identificar de que forma ela se manifesta no meu corpo
mas não quer dizer que ela deixou de acontecer, a dor ainda está ali, essa emoção ainda é difícil. Então, esse terceiro estágio seria como eu vou olhar para isso, como eu vou me acalmar diante dessa emoção, porque eu posso estar passando por um medo sem estar num processo desesperador. Nossa, tô me enrolando, né? Eu posso estar lidando com a raiva sem que eu me torne explosiva. Então, seria isso, de como essa emoção vai existir, essa dor vai existir e como eu vou abrandar e acalmar isso. Aí entra a compaixão, que seria a autocompaixão, né? Que essas emoções elas possam passar através de mim com mais facilidade, elas existem com mais facilidade, mais tranquilidade, mais leveza, quando eu crio um relacionamento amoroso e receptivo com ela, que seria eu me autorizo sentir isso, eu permito que essas emoções existam aqui e eu crio um espaço acolhedor em mim, na minha relação comigo mesma, para passar por esses momentos. Então, é muito mais fácil, é muito mais leve, vamos dizer assim, é muito mais amoroso, não quer dizer que deixe de sentir dor e que deixe de ser difícil, mas é mais amoroso, vamos falar assim, que a gente ameniza esse processo quando nós vamos trabalhando essa relação de permitir, tanto eu me permitir sentir, quanto eu permitir que esse sentimento exista. Então, quando você se autoriza, é como se você abrisse espaço, você soltasse os braços, permitindo que tudo isso também aconteça. É como se você entrasse num estado de aceitação. Não aceitação da dor, né, no sentido assim, de negação. É aceitação como processo. Essa questão da gratidão em excesso, às vezes a pessoa entra nesse processo de negação. Tipo, eu aceito, mas essa aceitação não está sendo real no sentir muitas vezes. Então tem que ver se essa aceitação no sentido de autorização, de que, poxa, isso é difícil, mas eu aceito passar por esse processo, eu me permito, eu não resisto. Seria a aceitação como um permitir, como uma autorização e não uma resistência, tá? Então essa é a diferença. Então nesse processo de você criar uma relação, né, de aceitação, uma relação de abertura e se tornar receptivo, não é que você vai achar tudo bom, não é esse processo que eu tô falando de achar tudo bom e tudo gratidão, não, mas de aceitar, de entender que isso faz parte da sua condição, isso faz parte da vida, isso faz parte da tua experiência, nesse sentido, tá, gente, para não ficar um pouco confuso. Então, assim, quando a nossa consciência é mais calorosa, quando eu me trato de uma forma mais gentil, como eu falei, entendendo que eu não sou emoção, que eu não sou esse momento difícil, que eu não sou esse padrão que a minha mente está trazendo, eu encontro mais força para sentir o que está acontecendo dentro de mim, para lidar com essa dor. Então, assim, eu encontro recursos quando eu começo a trabalhar essa autocompaixão, no sentido de que tá tudo bem, você pode sentir isso. Tá tudo bem, como eu falei, enfim, eu falei só sobre isso na aula de ontem, gente, tá? É sábado no IGTV, volta lá e assiste como você vai criando esse discurso mais amoroso, mais acolhedor, para você encontrar mais segurança, mais suporte para lidar com essas dores, com essas emoções mais difíceis. Então, a compaixão seria isso, né? O abrandar seria para você trazer essa compaixão para o físico, ou seja, meu corpo está tenso, eu estou sentindo muita ansiedade, muita angústia, né? Como a Simone colocou ali, muita dor muscular. Então, esse abrandar seria você tentar buscar uma compaixão para o seu físico. De repente, você precisa relaxar, de repente, você precisa dormir. O que o teu físico precisa em todos os momentos, principalmente no momento da dor? Então, o abrandar seria você trazer a compaixão para o nível do teu corpo. O acalmar seria essa compaixão para o nível emocional, no sentido de eu deixo de resistir. E como eu posso acalmar? E esse estado de presença, esse segundo estágio da consciência no corpo, isso vai trazendo uma calma, porque você não está mais identificado com a dor e você está permitindo que ela exista, você está permitindo que essa emoção exista no teu corpo. E quando você permite, quando você abre a porta do teu corpo, né, desse lar, dessa casa, você começa a observar como isso acontece. Não quer dizer que isso se torna gostoso, não, gente. Mas você começa a se acalmar, porque você entende que você não é mais aquela emoção, mas que você permite que ela exista, e dentro dessa permissão e dessa consciência, estado de presença,
você começa a sentir como isso acontece. Então, isso se torna menos intenso, isso se torna menos sofrido, porque você está observando como ela chega, de que forma ela se manifesta e você entende que ela vai passar. É assim que acontece esse processo. Por isso que na meditação nós trabalhamos com o estado de presença, porque com a prática disso nós entendemos que nós não somos tudo isso, que isso tudo é passageiro. Assim como a alegria chegou, a alegria vai passar. Assim como o amor passou, o amor chegou, vai passar. Assim como a raiva, entende? Então, assim, são visitantes que chegam neste lar e que partem. Então, assim, são diferentes visitas que nós vamos recebendo a todo instante. Então, esse estado de presença ajuda a manter a calma diante de cada visitante que chega, né? Que nós falamos assim, nessas emoções difíceis. E o permitir seria essa compaixão mental, né? Como eu falei já, enfim, dessa autorização de que eu me permito sentir isso, seria essa permissão. Então, seria esse criar espaço, gente, esse processo de enfrentamento das emoções difíceis, todas essas etapas, seria criar um espaço para trabalhar as nossas emoções e aprender com elas, né? Eu não gosto de falar inteligência emocional, porque quando a gente fala inteligência emocional, acho que fica subentendido. Para mim fica subentendido que quando eu não dou conta disso, eu tenho uma burrice emocional, então, né? Mas então seria uma forma de gestar, administrar e como você vai lidar então com essas emoções. E esse processo então seria isso, de não que você não vá mais entrar em contato com isso, mas como que você cria espaço para trabalhar isso dentro de você de uma forma mais leve. Mais leve não é o estar em paz, gente. O estar em paz e viver uma vida leve não é viver uma vida sem dor e não é viver uma vida sem problema, sabe? Sai desse romantismo e dessa ilusão. Constantemente, enquanto você estiver vivo, você vai ter questões que estão te desafiando. Você vai ter problemas para resolver e você vai ter dor que você vai encarar. Parou aqui, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se interrompeu aqui, que vinha a minha mãe me ligando. Dá para me ouvir ainda? Vocês estão me ouvindo? Então seria isso, gente, de criar esse espaço para que você possa se relacionar consigo mesmo, para que você possa transitar e caminhar pela vida de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. Então seria esse o processo da autocompaixão, do autoconhecimento. E por isso que eu falei do empoderamento, como eu falo do autoconhecimento como empoderamento, que você vai encontrar uma força que você vai precisar, que a vida vai exigir. E a força não é uma força na dureza, não é uma força de um poder sobre a situação, mas uma força de que eu me apoio, uma força que vai te dar segurança para transitar pela vulnerabilidade que a vida vai te trazer. E para isso a gente precisa desse enfrentamento das emoções difíceis. Ou seja, eu não vou ficar só desejando o que é leve, o que é gostoso, mas eu me preparo, eu encontro recursos dentro de mim para encontrar essa sustentação para passar pelos momentos desafiadores, para enfrentar as dores que virão também. E quanto mais você vai se permitindo, quanto mais, por isso que eu falo da conexão com o feminino, quanto mais você se autoriza a ser vulnerável, mais você vai encontrando a força, porque quando vem a vergonha, quando vem o medo, quando vem a tristeza, quando vem coisas que muitas vezes são indesejáveis, você se torna mais forte diante disso, porque agora você não está mais querendo esconder isso, você não está usando a tua força para reprimir ou para negar esse sentir, você está usando essa força para dizer, eu vou lidar com isso, eu vou encarar isso, mas eu vou no meu ritmo, entende? Então é como se você poupasse energia, como se você poupasse os seus recursos e canalizasse isso para um foco que vai trazer resultado, impactar no teu sentir, entende? Então assim, é um processo libertador. O autoconhecimento, ele não é só empoderamento, mas ele é libertador, porque eu vou me libertando das amarras e das prisões que eu mesma criei em momentos, seja porque eu me identifiquei com algo que foi dito ou algo que falaram sobre mim, ou porque recursos que eu fui descobrindo internamente. Então assim, é um processo onde você vai caminhando cada vez mais leve, cada vez mais forte diante do que você tem em condição, sem desejar já estar numa outra condição e sem negar o que está acontecendo, sabe? Então assim, eu falo assim que é um processo que
exige muito respeito diante do que você tem condição de ser agora, mas eu não encontro nenhum outro caminho que vale a pena trilhar, que não seja, sabe, de solução, de enfrentamento, de encarar as situações da vida, que não seja pelo autoconhecimento. Porque são recursos e forças e potencial que você vai descobrindo sobre si mesma e que isso vai se amontoando. Então é um processo acumulativo de recursos para você lidar com a vida, para você lidar consigo mesma. Então é um processo desafiador, é um processo que você vai entrar com desconstrução, mas é um processo muito bonito de empoderamento, de cada vez mais você entrar em contato com quem você é em essência, com o teu poder e o que você traz, né, de contribuição para o mundo. Então assim, gente, e as dores, isso é essa dança que vai acontecer o tempo inteiro nesse processo. Então, diante disso, né, desse processo de empoderamento, esse trabalho que eu faço do Mergulhando em Si é uma jornada que eu faço com as mulheres. Cada jornada tem um tema, e a jornada que vai começar na terça-feira agora, no dia 11 de novembro, é essa jornada do amor próprio, que seria como você começar a se relacionar consigo mesma, buscando cada vez mais se nutrir, sabe? Essa autocompaixão, esse autoamor, esse respeito, essa permissão para sentir e ser o que você tem condição de ser neste momento, mas caminhando em busca do seu potencial, em busca do que é a tua essência de verdade e não do que você acreditou sobre si, sabe? Não do que te disseram sobre você. Então, essa jornada seria sempre de você se reencontrar com o que é teu na tua essência. E então, esse próximo grupo vai começar na terça-feira agora, dia 3 de novembro, e é uma jornada que eu faço de um mês. Então, como eu disse, cada mês cada jornada tem um tema específico. O tema dessa jornada vai ser o amor próprio. Então, são 4 aulas ao vivo que eu faço, onde eu vou compartilhando essas percepções sobre como você se enxerga, sobre outras possibilidades que você pode enxergar sobre si mesma e que você não está explorando. E são 4 aulas ao vivo que eu faço de conexão com o sentir, ou seja, de como acolher essas emoções, de como você integrar isso no teu corpo, como você trabalhar o teu sentir que está conectado com a tua energia feminina, com a tua intuição, que isso é muito forte em nós mulheres, né? De como você, então, cada vez mais se conecta e alimenta essa intuição, se conecta mais com isso, na tua jornada, porque a intuição é aquilo que diz que o desconhecido é conhecido para mim, ou seja, esse sentir, esse instinto que nós temos como mulheres tão forte, que isso pode direcionar para escolhas mais assertivas, para um caminho mais leve, onde você vai evitar entrar em contato com ciladas e dores que podem ser desnecessárias na tua vida. Não, esse trabalho ele é online, ele acontece pelo Zoom. Então, assim, as aulas todas elas acontecem pelo Zoom. As aulas acontecem nas terças e quintas, às 20h30 de Brasília. São ao vivo, então você pode trazer suas questões, o seu momento, tudo que estiver conectado com a proposta das aulas. Você tem esse momento no começo e no final das aulas para você trazer, né, o teu movimento, o teu sentir. Quem quiser também não precisa, tem gente que não compartilha. E essas aulas ficam gravadas, então você tem acesso a essas aulas durante 30 dias. E nesse Mergulhando em Si, eu dei um bônus que eu nunca dei antes, que seria você ter acesso a todas as outras jornadas das outras turmas que já aconteceram. Então, sobre a polaridade da energia feminina e masculina, sobre como você, quando você está perdida, como você começar esse movimento de busca e trazer para ação esse direcionamento. Então, assim, você vai ter acesso também durante o período da sua jornada do Mergulhando em Si, acesso às aulas que estão gravadas das outras jornadas também, tá? Então, as inscrições elas ficam abertas até sexta-feira, e se você tem interesse em começar essa jornada, né, até semana passada eu falei curso aqui, e uma menina que participou da jornada, ela falou, nossa, você nunca pode chamar isso de curso, porque o Mergulhando em Si realmente não é um curso, mas é um processo, sabe, de despertar, é um processo... Enfim, é um processo muito amoroso de você se conectar com outras formas de se enxergar, outras possibilidades de se perceber, de experienciar, e isso é realmente um empoderamento. Então, a Cíntia mandou um ponto de interrogação, mas eu não entendi se ela tinha feito alguma pergunta antes, eu não recebi. Então, se você tem interesse em participar dessa próxima jornada, que vai começar no dia 3, tá? Entre em contato comigo pelo direct que eu te mando as informações por lá, certo, pessoal? Essa live de hoje vai ficar gravada do IGTV, como eu deixo,
E se você sente que tem alguém que está passando por uma dificuldade muito grande de lidar com a dor, eu vou pedir para você encaminhar. Muito obrigada, gente. Bom dia para vocês.